It's the newcomer of the year in MLS, Nicholas Ladero, who stands over, and it's 40,000 plus on their feet in Seattle. Ladero against McMath. Sejam muito bem-vindos, amigos do MLS Brasil, ouvintes do MLS Connection. Eu sou o Paulo Canova, trazendo para vocês mais uma edição do seu programa semanal, juntamente de Guilherme Torres e Thiago Viana, também do MLS Brasil. Você ficou agora com uma abertura toda especial, mostrando alguns dos momentos que iremos discutir nesse programa, das primeiras partidas da final de conferência da Major League Soccer. Antes da gente começar, teve uma notícia que deu o que falar nos Estados Unidos e aconteceu o que todo mundo esperava. Jürgen Klinsmann caiu, não é mais o técnico da seleção dos Estados Unidos após as duas derrotas que comentamos na semana passada para o México e para a Costa Rica. Meus amigos, eu já vou abrir o programa pedindo para vocês comentarem essa notícia, não vou dizer trágica, porque muita gente já esperava e torcia por isso. Mas como é que vocês enxergam a saída do Klinsmann e a chegada do Bruce Arena, que volta a comandar a seleção agora? Era uma notícia que já se esperava, há algum tempo, devido aos resultados ruins da seleção americana recentemente. A paciência já vinha acabando com o Klinsmann, tanto da parte da torcida quanto da imprensa. Muitos jornalistas que acompanham o futebol de perto dos Estados Unidos já vinham pedindo publicamente, em artigos, em declarações de TV, a saída dele. Muitos consideram que a seleção retrocedeu nesses anos sob o comando dele aí, e que alguns resultados considerados muito bons foram, na verdade, um pouco mascarados aí pela maneira como eles foram tratados. Então acho que a federação chegou a uma situação de que ela ou fazia uma mudança agora, essa 4 meses até os próximos jogos das eliminatórias, ou bancava o Klinsmann até o final. E aí eu acho que pesou realmente a inconsistência dos últimos resultados, e a federação resolveu ir outra direção. E até nessa linha de pensar num tiro curto, né, tem 1 ano e meio até a próxima Copa do Mundo, optou por um nome um pouco conservador, mas um cara que já conhece muito bem, né, todo esse meio, conhece muito bem o trabalho. O Bruce Arena comandou a seleção americana por quase 10 anos, entre 98 e 2006, até que se mantém no topo aí na MLS há muito tempo, conhece bem os jogadores americanos, e é uma aposta a curto prazo. Muito se fala que provavelmente vão anunciar algum assistente dele nos próximos dias, e alguns nomes são especulados até como nomes que poderiam assumir depois de 2018. O Terry Ramos é um desses nomes, talvez ele possa vir a ser o assistente do Bruce Arena nesse primeiro momento. Em 2018, acabando o contrato do Arena, o Terry Ramos já assumiria definitivamente como técnico, pensando no longo prazo. Enfim, algumas coisas devem ser respondidas com o tempo, né, mas no primeiro momento isso mostra realmente uma clara mudança de direção aí na Federação dos Estados Unidos e a insatisfação com os resultados recentes mesmo. Eu não sou não defendo totalmente o trabalho que o Klinsmann fez na seleção, mas também não acho de tudo ruim, né? Foram 55 vitórias, 27 derrotas e 16 empates desde que ele assumiu, mas o Klinsmann ele tinha uma preocupação muito grande, não só com a seleção, mas com o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos como um todo. Se a gente for pesquisar, se a gente for ver, ele fez bastante coisa pensando nisso daí, no desenvolvimento, até algumas falas dele falando que o jogador que fizesse, que os jogadores tinham que deixar a MLS para se desenvolver melhor, ir para o futebol europeu. Essas coisas, essas declarações meio que polêmicas dele aí geram algumas pessoas, algumas divergências de opiniões, mas ele não está de tudo errado. Agora, falando do Bruce Arena assumir a seleção, para mim não é a melhor escolha. É a melhor escolha porque muito provavelmente a probabilidade dele classificar a seleção para o Mundial da Rússia, e foi isso que a federação deve ter pensado ao colocar o Bruce Arena para dirigir a seleção. A probabilidade dele colocar a seleção na Copa é muito grande, então foi uma medida mais segura, mais conservadora da federação, ao meu ver, mas eu acredito que teriam outros nomes que poderiam fazer o trabalho que o Bruce Arena vai fazer, e tem muita expressão mundial também, poderia levar a seleção dos Estados Unidos a praticar um futebol muito mais interessante do que já vem praticando. A gente viu ali o pessoal comentando nos posts que a gente fez, falando sobre esse assunto de Alejandro Saavedra, que comandou a seleção da Argentina aqui na Copa do Mundo. Eu, particularmente, o próprio Miguel Herrera, que era técnico do México, também acho que seria um bom nome. E nomes dentro de casa também, dentro da MLS. O Peter Vermes, do Sporting Kansas City, era um bom nome. Caleb Porter, o próprio Greg Berhalter também, do Columbus Crew, poderia ser um nome que assumiria muito bem a seleção. Mas acho que assim, no geral, o Bruce Arena vai cumprir a função que ele veio para fazer, e como o Guilherme disse, depois de 2018 vai ser decidido o que vai ser feito no longo prazo com a seleção norte-americana de futebol.
Guilherme, o Thiago já falou aí alguns nomes que ele acha que seriam mais interessantes para assumir a seleção nesse momento. Da mesma forma que eu acho que vai ser difícil um dia a gente ver um técnico argentino comandando a seleção brasileira, acho que vai ser difícil de vermos um técnico mexicano comandando a seleção norte-americana. Para você, existe algum outro nome que seria mais interessante? Eu já aproveito para te fazer uma outra pergunta. Você acha que depois da Copa do Mundo o Bruce Arena sai? Ele foi uma medida, digamos, emergencial? Olha, eu acho que sim. Eu acho que está sendo vista a chegada dele como uma aposta mais certeira para curto prazo, né? Um cara, como eu já falei, que já conhece bem o meio, conhece os jogadores, que pode dar uma resposta mais rápida a curto prazo. A tendência, pelo que eu vejo, pelo menos na parte da intenção da federação, é que ele saia ao término da Copa do Mundo. Pode ser que ele tenha outras expectativas, né? Que ele pense em provar o valor dele nesse 1 ano e meio que ele tem de contrato e garantir uma permanência mais longa. Mas acho que a intenção inicial é essa. Pode ser que os planos mudem no meio do caminho, mas acho que a ideia inicial é essa. E sobre o nome interessante, um outro nome que se especulou aqui, até uma especulação um pouco pelos termos que foram colocados meio fora da realidade, do Marcelo Bielsa, né? Se disse que ele teria exigido $4 milhões por ano para ser o técnico da seleção americana, e ele queria que o Landon Donovan, que agora é jogador ou ex-jogador, a gente não sabe bem o status atual dele, fosse o assistente dele na seleção. Então foi uma conversa que circulou, mas desde sempre o Arena era o favorito e acabou realmente ficando com a vaga. Agora a gente vai precisar esperar até março para ver aí. Na verdade, março não, né? Em janeiro já tem o famoso camping, então em janeiro a gente vai descobrir aí o que o Arena pensa para a seleção aí nos próximos anos 2017, 2018, visando classificação e Copa do Mundo, assunto que voltaremos a tratar quando tivermos mais novidades. Vamos falar... Você comentou sobre o salário que o Bielsa teria pedido de $4 milhões anuais. Você acha isso muito, e Paulo também, você acha isso muito para um técnico de seleção dos Estados Unidos? E quanto vocês acham que o Bruce Arena, por exemplo, deve estar levando aí para assumir a seleção agora, nesse momento? Guilherme, tem alguma ideia de valores? Você que está aí nos Estados Unidos, não? Cara, não tenho ideia dos valores. Esses valores aqui dificilmente são comentados, né? Os MLS a gente fica sabendo por causa da questão da associação dos jogadores, que divulga, mas esses valores não são ditos. Eventualmente se especula ou não, mas nesse caso ainda nada foi oficializado, né? Nesse sentido, nada foi vinculado nesse sentido do valor que ele estaria levando. $4 milhões, da maneira como foi tratado pela reportagem, parecia uma coisa um pouco fora da realidade. Eu não sei exatamente como é o orçamento da EuroSoccer, quanto o Griezmann ganhava, para fazer esse tipo de comparação. Me parece um pouco demais, mas realmente eu não sei qual é a realidade financeira para esse tipo de função aqui. Eu acho que... Tendo esse valor aí de 4 milhões que foi ventilado, se a gente for comparar com a média de salário dos técnicos da Major League Soccer, é um valor muito alto, porque a média de salário na Major League é de $500 mil, $600 mil, se eu não me engano, anuais, tá? Então, mas ô Thiago, esquecendo o clube, a gente tá falando aqui de seleção. Vamos ter de parâmetro, claro. Por exemplo, os técnicos, quanto eles ganham na América do Sul, o técnico do México, os técnicos de Brasil, Argentina, Chile, quanto que eles ganham anualmente? Pra mim não me parece um valor tão fora da realidade no cenário mundial. O próprio Tite tem um salário hoje na seleção brasileira de aproximado de $800 mil por mês. Sim. Então isso dá quase $10 milhões por ano. Eu acho super dentro da realidade mundial, inclusive para as grandes seleções, bem abaixo. Sim, $4 milhões é... Bom, $4 milhões hoje dariam quase 12 milhões, então seria $1 milhão por mês, praticamente, que o Bielsa teria pedido. Não sei se é um alto salário, talvez 4 milhões muito, mas uns 3 milhões eu acho que valeria sim o cargo. É uma pressão muito grande, né, você comandar uma seleção. Sim, concordo com você. Bom, pressão muito grande também, ontem sofreu o Toronto no Estádio Olímpico, pelo menos no primeiro tempo, né, Thiago? Já vou jogar essa pra você, os ouvintes já estão esperando aqui pra gente falar sobre as finais de conferência. Montreal Impact venceu por 3-2 o clássico canadense e está com um pé na MLS Cup. Ou não? O que você acha? O que você achou dessa partida? Olha, eu acompanhei o jogo completo e, assim, no começo o Montreal Impact foi avassalador. A gente pode esquecer de falar do fator a grande área que não estava pintada, que erraram o tamanho, né? Aquilo ali vai ficar para a história. O Olímpico de Montreal lotado, mais de 60 mil pessoas para assistir o jogo. Lindo. E os caras pintando a área antes do começo do jogo. Maravilhoso. Foi algo bem... pitoresco. Caricato. Sim, pitoresco, vai. Você é um cara culto, um cara que tem as palavras na ponta da língua, tá melhor do que eu. Mas o jogo em si, foi muito bom. O Montreal começou avassalador, talvez impulsionado pelo estádio lotado, por sua torcida em maior parte dentro do estádio ali.
12 minutos já tava 12-0, ou 12 minutos já tava 2-0 pro Montreal. Primeiro gol de Dominique Oduro, segundo gol de Mancosu. E aquele esquema do Toronto com 3 zagueiros não funcionou para essa primeira partida. Tinha muitos espaços ali na zaga do Toronto. O Michael Bradley, a gente não conseguia entender se ele estava fazendo a função de volante, de armador, se ele era responsável por armar jogadas e distribuir o jogo, ou se era responsável por fazer ali, fechar aquela zaga que estava com 3 zagueiros. Então acho que o esquema do Toronto foi meio perdido. Mas no segundo tempo parece ter se encontrado, o Montreal parece que tirou um pouco o pé, achando que o jogo já estava definido, e o Toronto veio para cima, fez aqueles 2 gols com o José Altidore e o Michael Bradley, que muito categórico, fez aquele gol de chapa, batendo de chapa consciente. Belo gol. No canto do gol. Sim, foi um belo gol. E deixou o último jogo aberto ainda. Eu não vejo que o Montreal esteja tão à frente. É uma vantagem muito mínima de um gol só, e o Toronto vindo para cima com tudo ali no BMO Field pode já tirar essa diferença no começo do jogo, e aí a gente tem um jogo aberto, 90 minutos de emoção aí pra saber quem que vai chegar na MLS Cup. Eu acredito, se for pra gente opinar aqui, eu acredito no Toronto, uma classificação do Toronto. Esses dois gols realmente salvaram, né? Minimamente fazer um gol, né, lá no jogo de casa, ele sempre faz gols, um ataque muito forte. Então vai depender muito do desempenho da defesa. Como o Thiago falou, a defesa começou muito desorganizada. Muito espaço ali entre o Bradley e os zagueiros. Ele até apareceu na transmissão da TV falando com o Osório e o Cooper, que se aproximassem mais, que eles estavam jogando muito distantes, e essa situação foi bem corrigida no segundo tempo. Foi óbvio para quem estava vendo o jogo, depois da entrada do Will Johnson e do Ricketts no ataque, o time do Toronto se encaixou e começou a funcionar muito melhor. O Johnson passou a jogar ali mais como volante ao lado do Bradley, o time ficou mais compacto. O Giovinco se mexeu, teve mais liberdade para se mexer, o Ricketts deu velocidade e o time começou a criar mais. Pode ser até uma mudança que ele já inicia o próximo jogo, não sei se com os dois, mas pelo menos de repente com um dos dois em campo. Talvez o Johnson, que equilibrou mais o meio campo ali, um jogador experiente, é uma modificação que a gente pode ver aí pro segundo jogo. Eu percebi ali um buraco no meio campo do Toronto, até durante o jogo comentava isso com o Thiago, a gente conversava, e o Giovinco sozinho pelos lados do campo e o Altidore isolado lá dentro da grande área, tendo dificuldade para fazer o pivô quando o Bradley ou o próprio Giovinco tentavam se aproximar. Para você, Guilherme, quais são as alterações que o Toronto precisa fazer e o que você tá esperando, a expectativa para a próxima partida agora na casa do Toronto no BMO Field? O Toronto vai ter que jogar para frente, né, como ele já sempre faz, já é uma característica desse time, os laterais apoiam bastante, especialmente o Morrow, do lado esquerdo. Eu acredito que ele possa vir, como eu falei, com o Johnson no meio campo, não sei se é no lugar do Osório ou do Cooper, vai dar uma segurança maior no meio campo, vai dar uma equilibrada no time e libera um pouco mais o Giovinco, né? O Bradley também fica com um pouco mais de tranquilidade para sair, iniciar as jogadas. Eu acho que talvez seja uma formação que inicialmente parece defensiva, você botar um volante no time, mas eu acho que vai equilibrar ali o time, como já aconteceu no segundo tempo. Então é uma alteração que certamente o Greg Vanney vai ter em mente, que ele pode vir a fazer, e eu acho que pode acontecer. A do Ricketts eu acho que é uma alteração mais de segundo tempo, se o resultado não estiver acontecendo, você botar mais um atacante, aumentar o ritmo do jogo. Mas a do Johnson eu acredito que possa já começar com ele como titular, talvez. Vocês acham que nesse jogo de ontem, Montreal e Toronto, faltou um pouco de Giovinco? Porque a gente tá conversando aqui faltou. E a gente tem o costume de falar muito do Giovinco nos jogos do Toronto. Porque o Giovinco ele desponta muito e isso não é novidade pra ninguém. Mas hoje a gente não comentou sobre o nome de Giovinco, e ontem eu senti um pouco de falta da presença dele em campo. A bola não chegou, o posicionamento dele atrapalhou, ele estava jogando de forma diferente. O que vocês entendem disso daí? Porque eu não vi o Giovinco fazer nada praticamente ontem, do que a gente está acostumado, óbvio. Não, pra mim realmente faltou, tô de acordo com você, mas eu acho que foi muito por esse buraco no meio de campo que eu comentei. Acho que o time não estava bem montado ontem. O Greg Vanney entrou com uma proposta de talvez segurar um pouco mais e explorar os contra-ataques, até por isso a gente viu o Giovinco muito aberto e o Altidore isolado lá na frente, e isso não deu certo, porque o Montreal ele preencheu muito bem os espaços no campo, manteve uma posse de bola interessante no campo de ataque principalmente, e soube, no toque de bola, explorar esses vacilos do Toronto, e isso não favoreceu o Giovinco, que estava numa equipe onde a proposta era o contra-ataque por estar jogando fora de casa. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. Faltou um pouco de Giovinco, sim. Tanto é que, como o Guilherme comentou, quando vieram as alterações no segundo tempo, ele apareceu um pouco mais. Acho que para a partida de volta, por exemplo, o jogo vai ser outro, a postura do Toronto vai ser outra, e aí a gente vai ter um Giovinco um pouco mais protagonista. Não sei se o Guilherme pensa a mesma coisa. Acredito que sim. Eu acho que no primeiro tempo o Toronto teve muito pouca posse de bola, né? Se a gente vê, o Montreal dominou muito
encontrou os buracos na defesa, conseguiu atacar mais. No segundo, acho que teve uma estatística, se não me engano, o Toronto estava com mais de 65% da posse de bola nos minutos finais de jogo. E aí, com mais a bola no pé, mais o Giovinco aparece. No lance do primeiro gol, ele participou 2 vezes ali. Ele criou a jogada, deu o passe pro Beitashour, depois a bola volta para ele cruza pro Alston, dá aquele cruzamento curto, né? Fazer um gol de cabeça. E aí ele passou a se movimentar um pouco mais. Realmente, foi abaixo do que a gente costuma ver. Eu acho que ele foi bem marcado também. A defesa de Montreal é forte ali com cima, os 3 volantes à frente, são caras experientes que sabem o que fazem. Eu acho que criaram um pouco de dificuldade para ele. Ele talvez precisasse se movimentar um pouco mais, precisasse buscar um pouco mais a bola. E até acho que isso aconteceu em parte depois das alterações. O Wickett foi jogar mais à frente com o Alston, ele passou a circular um pouco mais ali pelo meio e passou a pegar mais na bola, pelo menos. Não foi tão efetivo, mas teve uma participação um pouquinho mais acentuada no jogo. A gente teve momentos ali no segundo tempo que o Toronto chegou até 80% de posse de bola, né? Então eles estavam realmente muito agressivos no final, tentando um gol de empate ali. E você, Guilherme, você tá com o Thiago, você acha que para a partida de volta o Toronto vai conseguir essa classificação? Olha, eu acho que está totalmente aberto. Eu acho que o Toronto faz um gol, pelo menos, mas ele também pode tomar, né? A gente sabe que o Montreal tem poder de fogo na frente, contra-ataque muito forte, vai ser difícil segurar esse contra-ataque do Montreal. Mas eu acho que jogando em casa, eu acho que dá Toronto. Eu acho que o Montreal teve uma chance de ouro de matar essa série ontem, abrindo 3-0. Esses 2 gols que ele tomou, acho que podem custar muito caro pro segundo jogo. Eu tô com o Thiago, eu acho que o Toronto pega essa vaga e vai pra final. Acho que decidir em casa e ter marcado esses 2 gols vai ser de fundamental importância. Vamos falar também agora do jogo da Conferência Oeste. Você, pelo fuso horário, foi privilegiado, Guilherme. Tá aí nos Estados Unidos, conseguiu acompanhar de perto. Seattle Sounders virou a partida e venceu o Colorado por 2-1 em casa, no CenturyLink Field. Conta pra gente aí, que o ouvinte provavelmente não conseguiu acompanhar essa partida devido ao horário. Conta pra gente então o que foi que aconteceu e o que você viu aí nesse jogo. É verdade, né? Parabéns pra quem aí no Brasil conseguiu assistir. Realmente foi um horário bem tarde, né? Pra quem tá aí. Começou às 1h20 da manhã. Pois é, e quem assistiu, mas já tenho certeza que não decepcionou. Foi um jogo bem intenso, né? Os 2 times buscando o jogo. Todo mundo esperava o Colorado muito recuado, se defendendo bastante, tentando segurar um 0-0 ou perder por pelo menos 1-0, e eles acabaram saindo na frente. Fizeram um gol logo no começo, uma boa jogada do Jermaine Jones. O Gast fez um corta-luz interessante, a bola sobrou pro Doyle, ele chutou, a bola desviou no Marshall, acabou matando o Frey. Mas o Seattle não desanimou com o gol, não, foi pra frente, acabou numa jogada de oportunismo do Jordan Morris empatando e seguiu insistindo, né? A defesa do Colorado é uma defesa muito forte, difícil você furar ela, você encontrar brechas nela, não é uma coisa que aconteça com tanta facilidade. Tanto que o segundo gol acabou saindo num pênalti, né? Um pênalti até bem bobo do Burge. O Lodeiro ia com a bola em direção à linha de fundo, ele acabou chegando atrasado na dividida, mas foi pouco cuidadoso ali, podia ter evitado, reduzido um pouco a velocidade, acabou derrubando o Lodeiro. E o Lodeiro mais uma vez provando sua importância, né? 4 gols dele nos playoffs, um cara que chegou e realmente mudou a cara do time. Essa semana até ganhou o prêmio de contratação do ano, né? O jogador que chegou na MLS esse ano com melhores resultados. Mais do que merecido, né? Vamos salientar que é muito mais do que merecido. Sim, ele caiu como uma luva no saldo. Com certeza. Ele mudou a história da temporada, né? Acho que o time que estava lá embaixo, que em princípio não iria se classificar, não tinha muita chance, acabou chegando lá e tá aí a um empate de chegar à final, chegar à MLS Cup. Mas esse segundo jogo vai ser bem disputado, né? Eu acho que tá totalmente aberto também. O gol que o Colorado fez fora de casa deixa as coisas muito abertas. Mais ou menos o que aconteceu no jogo do Galaxy, né? Na fase anterior. Que o Gast acertou aquele golaço, levou o jogo para os pênaltis. O Colorado tem chance de vencer esse jogo, ele é muito forte jogando em casa. Vamos ver o que dá. O Sounders é um time que é agressivo, joga para frente, não é um time que costuma se fechar e jogar em contra-ataque, então tem tudo para ser um jogo interessante, com os 2 times indo para frente e buscando gol. Agora, para a partida de volta, Thiago, tomando de exemplo aí o que foi o jogo contra o FC Dallas, que era o grande favorito para passar e acabou não passando, como é que você imagina que vai ser o comportamento dessas equipes agora para jogar lá no Dixie Sporting Field, na casa do Colorado Rapids? A gente tem um exemplo aí do que o Colorado fez em casa, né? Eliminando a LA Galaxy nos pênaltis, claro, inclusive, mas tem todo o seu mérito. Então jogar ali em Denver é muito difícil. O Colorado, na minha visão, o Colorado tem que ir para cima, vai estar jogando com o apoio da sua torcida. É um gol só que eles precisam fazer. E o Seattle não vai ter vida fácil. Eu particularmente estou torcendo para que o Seattle passe para a final, para ver como o Sounders vai se comportar numa MLS Cup. Vai ser histórico isso.
Mas eu acho que o jogo vai ser difícil. Se o Seattle não tomar cuidado, se o Sounders não tomar cuidado, ele fica para trás, perde essa vaga, e toda essa campanha que eles fizeram de recuperação vai ter ido por água abaixo. Claro, né, a gente não pode desconsiderar o trabalho que foi feito, mas de nada adianta fazer tudo isso e não chegar no objetivo que eles querem chegar. Espero que o Sounders passe, minha torcida é pelo Sounders, mas eles não vão ter vida fácil em Denver contra o Colorado Rapids, não. Qual a sua impressão para esse jogo de volta, Thiago? Você acha que o ataque do Seattle Sounders vai ser suficiente, ou eles vão ter que se preocupar mais em defender nesse caso? Não, acho que tem que manter a mesma postura. Claro que o Colorado vai assumir essa posição de vir para cima, e o Sounders vai ter que se defender mais, obviamente, mas eu acho que o Sounders tem que manter o mesmo padrão de jogo, o mesmo estilo de jogo, vai ter que manter a mesma postura ofensiva ali com o seu trio, com o Morris, o Lodeiro e o Valdez, e tomar cuidado com os ataques do Colorado. Mas eu acho que o Sounders é favorito para passar. Depois desse resultado que fizeram, virando no centro do Field, eu acho que o Sounders é favorito para passar e chegar na final da MLS Cup. E para você, Guilherme? Eu também acho. Eu acho que o Sounders tem mais time. O time, como a gente falou, tá numa crescente, né? Cresceu muito nessa final da temporada e segue mantendo os resultados, segue mantendo bom desempenho. O Lodeiro jogando muito bem, quando ele não vai bem, os jogadores se destacam. Eu acho que eles têm toda a condição de segurar o resultado lá e talvez até de marcar um gol, que aí complicaria bastante a vida do Colorado. Não é um time tão forte ofensivamente, né? A gente sabe que não tem toda essa potência ofensiva, que é muito forte na defesa, mas talvez fique um pouco além, né, das suas capacidades de ter que fazer 2-3 gols num jogo decisivo como esse. Lembrando a todos que estão nos escutando agora de que as partidas de volta, as segundas partidas das finais de conferência, a primeira delas acontece no domingo, dia 27 de novembro, em Denver, como o Thiago já falou. O Colorado Rapids recebe o Seattle Sounders. Seattle Sounders venceu a primeira partida por 2-1. E na quarta-feira, dia 30 de novembro, é a vez do Toronto FC receber o Montreal Impact. Montreal Impact também tem a vantagem, venceu a primeira partida, como falamos, por 3-2. Outro assunto que foi destaque, aí voltando para a final do leste, o Didier Drogba anunciou que não joga mais, né, pessoal? E aí, como é que fica a MLS sem Drogba? Ele joga ainda esse próximo jogo, né, e talvez a final, se o Montreal chegar lá, ele diz que não vai ficar no ano que vem. Eu acho que até já era uma coisa um pouco esperada, né? O Drogba teve muita dificuldade no MLS, acho que dificuldade da parte física, dentro de campo. Acho que os jogos que ele teve em campo ele foi bem, os números dele são muito bons, o número de gols de jogos, a relação é bem boa, mas ele teve muito pouco campo, né? Ele jogou 30 e poucas vezes em um ano e meio, realmente é bem abaixo do que se espera para um jogador como ele, tanto que ele perdeu a condição de titular agora nessa reta final, está jogando como reserva do Mancoso, que é um jogador esforçado, que corre atrás, mas não tem a qualidade dele. Mas ele tem muita dificuldade física de se manter em campo, especialmente no gramado sintético. Para ele é uma tortura, com os joelhos ruins que ele tem. Então realmente a gente já esperava que depois desse segundo semestre, principalmente desse ano, que ele perdeu muito espaço no time, ele já não fosse seguir. Eu acho que ele cumpriu o papel dele, assim, de trazer muita atenção. Acho que o Montreal cresceu com a presença dele, né? Chegou a semifinal de conferência ano passado, esse ano está na final aí, brigando para chegar na MLS Cup. Ele trouxe certamente os holofotes para o time também. A produtividade dele foi boa dentro das vezes que ele teve, das oportunidades que ele teve para jogar, mas é muito complicado você gastar uma posição de jogador designado e milhões de dólares num jogador que te ajuda pouco, né, em termos de quantidade, não de qualidade. Então é até interessante pensar, né, já fazendo um exercício de futuro aí, esse time do Montreal Impact, que sem ele está indo tão bem, tendo ele como jogador designado, ainda pode adicionar mais um jogador designado ao seu elenco ano que vem, talvez com uma função que precise mais. Então é realmente interessante, mas acho que ele sai por cima, sai com uma boa passagem por aqui, talvez um pouco abaixo na questão da sequência de jogos, mas o desempenho dele não deixou a desejar, não. O Guilherme falou falou sobre ele agora, Thiago, mas ele não vai deixar saudade não, né? Eu acredito que não, eu tô com o Guilherme. Eu acho que o grande feito dele pro Montreal foi trazer o holofotes mesmo e talvez ter feito um trabalho de background ali, trabalhando com os caras, completando o elenco ali, estando ali dentro do vestiário e passando mais a sua experiência mesmo, não de jogo dentro de campo, mas experiência, sua vivência ali dentro do meio do futebol, né? Acho que foi muito mais isso. Esse é vamos dizer, o legado do base do Impact do Montreal. E não acho que ele vai fazer muita falta. Acho que é até bom a saída dele pro Montreal, porque libera uma vaga de jogador designado e o Montreal pode investir aí pro ano que vem e reforçar muito melhor a sua equipe, que já não é uma equipe ruim, uma equipe muito bem equilibrada. A gente viu pelos resultados dessa temporada. Montreal é uma equipe que eu coloco uma expectativa muito grande pro ano que vem em questão de contratações. Eu acho que
é uma das equipes que pode montar aí um dos melhores elencos para a temporada de 2017. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas por falar nisso, antes da gente se despedir, o Guilherme quer falar justamente sobre isso. Já estão acontecendo algumas movimentações no mercado envolvendo brasileiros, inclusive, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulo. Os times que já estão fora, né, dos playoffs, né, os classificados, já estão começando a anunciar quem fica, quem sai, aquelas listas de renovação de contrato, quem não fica, quem não sai. Alguns brasileiros já perderam seus lugares, pelo menos temporariamente, na MLS, né? Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando o programa, na quarta, o Orlando City anunciou que o Júlio Batista não vai ter o contrato renovado, como ele também o Pedro Ribeiro. Os dois podem ser contratados por outras franquias da MLS, mas no Orlando City não vão ficar. Hoje também no Sporting Kansas City anunciou que o Paulo Nagamura também não vai ter seu contrato renovado. Então, o jogador já estava lá há muitos anos, vai deixar o clube. E mais um brasileiro também que acabou ficando sem sua vaga no Philadelphia Union, o Anderson Conceição. O zagueiro também não teve seu contrato renovado, ele acabou jogando muito pouco esse ano, pouquíssimo aproveitado e não vai ficar. E a gente já está atualizando lá no nosso site, na seção da Central do Mercado, que fica bem na barra superior. Quem quiser clicar já pode ir atualizando essas transações, quem fica, quem sai. Alguns clubes ainda não liberaram essas informações, especialmente os que estão jogando ainda, ou os que estão ainda há pouco tempo. Mas aos poucos a gente já está atualizando lá, já tem bastante novidade para quem quiser acompanhar. Lá no MLS Brasil, na parte de cima, Central do Mercado, quem quiser ficar lá para acompanhar. Guilherme, só para deixar o torcedor do Orlando informado, o Pedro Ribeiro, que está de saída agora, como você disse, ele volta pro draft do ano que vem. Então provavelmente ele vai ser aí, se eu não me engano, vai estar dentro da primeira ou da segunda etapa do draft do ano que vem. Bom, e o ouvinte pode ficar seguro que, assim como a gente fez no início desse ano, nessa temporada de 2016, nós vamos ficar de olho aí nas movimentações do mercado, draft, super draft, draft de expansão, e a gente vai ficar de olho aí nas maiores movimentações, quem chega, quem sai, quem renova o contrato, e aos poucos a gente vai dando as novidades aqui também. Mas por enquanto, uma pequena debandada de brasileiros da MLS. Antes de eu me despedir, Thiago, reforça o ouvinte aí do convite. Aqui em São Paulo nós faremos um evento inédito para assistir a MLS Cup. Além de inédito, vai ser um evento inovador, cara. Vai ser um evento diferente, assim. MLS, a gente nunca fez nada desse tipo aqui em São Paulo, no Brasil. É pela primeira vez a gente vai juntar todos os fãs da MLS para assistir a MLS Cup juntos, num puta de um sports bar aqui na Vila Olímpia. Então fica aqui o convite para todos acessarem mlssoccer.com.br/MLS Cup 2016, fazer o cadastro, pegar o voucher que pode entrar de graça no bar, tá? Então a gente vai ter lá torneio de FIFA, bolão, sorteio de camisa. Vai ser um evento memorável, eu diria, e convido a todos que estão escutando o MLS Connection, convide seus amigos, leve sua família e vamos para lá curtir esse dia aí que vai ser muito legal. E reforço que vai ser memorável porque é só o primeiro de muitos. A MLS, como a gente gosta de falar, chegou para ficar. E o que depender do MLS Brasil, ainda reuniremos em muitas outras oportunidades o fã da MLS para ter esse gostinho de estar num sports bar, viver essa experiência num clima todo americanizado e participar de todas essas promoções. Para você que acompanha a gente no Facebook e nos segue nas redes sociais, lembrando que precisa imprimir o voucher para ter a entrada gratuita e não adianta só confirmar presença no evento. Entre lá no nosso site e imprima o seu voucher. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês em mais uma edição do MLS Connection, agradecer a audiência do ouvinte e lembrando que o melhor do soccer e todas as informações se encontram no mlssoccer.com.br, o maior portal da América Latina a falar sobre futebol norte-americano totalmente em português. Thiago, aquele abraço. Cara, muito obrigado aí por mais uma edição do programa. Convido ao nosso amigo ouvinte a se inscrever no canal aqui no YouTube agora. E vamos aí, semana que vem estamos aí para falar de novo sobre o que aconteceu na segunda perna das finais de conferência da Major League Soccer. Um abraço. Guilherme, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tem mais jogos aí pra gente ver e comentar e o mercado começando a esquentar já. Então a gente deve ter novidades nas próximas semanas, mais coisas pra gente discutir. Até mais. É isso aí, pessoal. E não percam então neste domingo, dia 27 e quarta-feira, dia 30, as duas partidas de volta das finais de conferência da MLS, definitivo valendo vaga na grande final na MLS Cup. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Paulo Canova e na semana que vem estaremos de volta. Abraço!